Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. É com o nosso coração feliz e em paz que estamos aqui iniciando mais uma manhã de reflexões das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o nosso momento que nós serenamos o nosso coração, elevamos o pensamento até Jesus. E nesse momento, meus irmãos, nós abrimos as portas da nossa alma para acolher as palavras do Evangelho em nosso coração, para acolher os doces ensinos do Cristo que transformam a nossa visão da vida. Meus amados irmãos, não é à toa que as eras no nosso mundo foram divididas em antes do Cristo e depois do Cristo. Assim é a nossa vida também. Somos tão transformados que existe uma jornada nossa antes de Jesus e depois de Jesus. Antes do Cristo, a nossa visão era estreita, era uma visão mesquinha da vida, era uma visão tão inflexível, tão endurecida, tão pessimista. E depois do Cristo, a nossa visão se amplia. A fé habita o nosso coração. A esperança, meus irmãos, na vida eterna. A nossa visão da vida, ela se torna mais harmoniosa. Por isso a nossa vida, ela é dividida também em antes do Cristo e depois do Cristo. Bom, meus irmãos, e justamente sobre essa divisão que acontece na nossa vida de uma forma tão sutil, tão singela, também queria compartilhar aqui a história de uma mulher que nós conseguimos compreender muito bem, é muito visível essa transformação antes de Jesus e depois de Jesus. Talvez a história dessa mulher já seja muito conhecida por todos nós, mas aqui eu vou narrar um pouquinho com as minhas palavras, meus irmãos, e eu convido a todos para juntos acompanharmos. Certa feita, no meio da multidão, estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma grave hemorragia. Ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos ao longo dos anos. Gastou tudo que possuía, sem melhorar. Ninguém sabia o que ela tinha. Na verdade, com o tempo, ela havia só piorado. Então, quando ela ouviu de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque ela pensava, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. E no mesmo instante que ela tocou nas vestes de Jesus, ali no meio da multidão, porque era uma multidão que ia em busca do Cristo. Eram pessoas incontáveis, tanto que algumas conseguiam se aproximar de Jesus, outras não. Devido ao alto número de almas que queriam estar ali perto do mestre. E essa mulher, que já tinha 12 anos, que tinha uma hemorragia, foi atrás de Jesus, quando ouviu falar das curas que ele estava fazendo. E ela estava convicta, se eu tocar apenas nas vestes dele, eu vou ficar curada. E no meio da multidão, com muito esforço, ela toca nas vestes do Cristo. E naquele mesmo instante, a hemorragia dela para. E ela sentiu em seu corpo que a sua enfermidade tinha curado. Só que nesse instante, Jesus vira-se e diz, quem me tocou? Devido ao número de pessoas que estavam ali, Jesus fala, quem me tocou? E como se todos ali negassem naquele momento, Pedro diz, mestre, tem uma multidão aqui que se aglomera e se comprime. Como que se Pedro estivesse dizendo, Jesus, como iremos saber quem te tocou? Está todo mundo aqui tentando se aproximar do Senhor. E Jesus irá falar, alguém tocou em mim.
Eu sei, porque saiu um poder de mim. Então a mulher se aproximou de Jesus e disse que havia sido ela que tinha tocado nas vestes dele. E Cristo olha profundamente nos olhos daquela mulher e diz: filha, a sua fé te curou. Meus amados irmãos, essa história talvez muitos de nós já conheçam, pois está no Evangelho, da mulher que passou 12 anos da sua vida sangrando constantemente com uma hemorragia, passava de médico em médico e ninguém conseguia achar a sua solução. O primeiro ponto que eu trago de reflexão para nós é o quanto essa mulher capaz que estava angustiada. Pensemos nós nos dias atuais. Geralmente, se a gente tem uma enfermidade e não conseguimos descobrir que enfermidade é essa, fazemos exame de cá, teste dali, vamos em um médico, depois vamos em outro especialista, ficamos nessa busca de uma resposta para a enfermidade que estamos, pois ninguém consegue descobrir. Geralmente, qual sentimento nós temos? Podemos supor que ficamos angustiados, ficamos aflitos. É angustiante passar de médico em médico sem ter uma resposta concreta do que se tem fisicamente. Agora imaginemos essa mulher que 12 anos enfrentou essa situação. Não foi uma semana esperando o resultado de um exame, não foi um mês tendo que passar de consulta em consulta, não, foram 12 anos. Com uma enfermidade, com uma hemorragia que ninguém conseguia explicar o que era. E dentro dessa situação angustiante, ela tem uma fé tão forte no coração dela que ela busca Jesus, convicta, com muita fé, que se ela tocar nas vestes do Mestre, aí ela será curada. Isso entra muito até um pouco na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nossa de hoje, que fala sobre a fé humana. A fé em nós, a fé que daremos conta, que vamos conseguir alcançar algo. Essa mulher mostra pra gente esse exemplo de fé, que não duvida, que não vacila, que não estremece. Ela vai convicta até a Jesus. Só para ressaltar que ela estava sangrando há 12 anos sem parar. Então, capaz que ela estava muito fraca, meus irmãos. E mesmo assim, ela se levanta da cama e vai até a Jesus. Ela dá o primeiro passo em busca de algo melhor para ela. E aí, quando ela toca nas vestes do Cristo, ela sai de uma situação infeliz da vida dela para uma situação, meus irmãos, de mais serenidade, de mais calma. E essa situação não foi pelo ato externo do tocar nas vestes do Cristo, mas foi pela fé que ela tinha dentro dela. Muitas vezes a virada na nossa vida depende da fé que está no nosso coração. Nem sempre será um ato externo, meus irmãos, mas da fé e da confiança que temos dentro de nós. Porque Jesus, ele diz para ela: filha, foi a tua fé que te curou. Não foi o seu tocar nas minhas vestes, não foi o estar aqui, foi a tua fé. Ela fez essa virada na vida dela pela fé dela. Aquele momento do antes do Cristo e depois do Cristo foi pela fé que ela carregava. Meus irmãos, a fé é esse sentimento de confiança também em si. Vou trazer aqui para nós um pedacinho da passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está inspirando a nossa reflexão de hoje. A nossa passagem de hoje, meus irmãos, nos diz, no sentido próprio, a fé é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. A fé também é esse sentimento de confiança em si. É aquele sentimento de eu consigo superar isso. Eu consigo enfrentar esse problema.
Eu tenho capacidade, eu tenho força dentro de mim para superar essa situação delicada ou para conquistar aquilo que eu desejo. Eu tenho força suficiente para sair dessa vida carregada de caminhos errados para mudar para um caminho melhor. Fé e confiança também em nós. O Evangelho nos diz que essa fé em nós é aquela confiança nas próprias forças. Confiar que temos força o suficiente para enfrentar o que nos chega. Primeiro, fé em Deus, nosso Pai. Confiando na vontade de Deus. Depois, fé em Jesus, nos bons espíritos que nos guiam e nos auxiliam. E também, meus irmãos, fé em nós. Eu digo que são 3 pilares da fé: fé em Deus, fé em Jesus e nos bons espíritos e fé em nós. Esses 3 pilares, meus irmãos, conduzem aquela chama de coragem e de esperança em nós para enfrentarmos as batalhas de cada dia, para enfrentarmos o que nos chega. Meus amados irmãos, a história dessa mulher que sangrava por 12 anos é o exemplo perfeito da união dessa fé em Deus, fé em Jesus e fé nela para todos nós. Porque primeiro ela teve fé em Deus, de manter a esperança e buscar sempre ajuda, compreendendo a vontade de Deus. Fé que Deus a conduziria até a resposta, até a solução, essa paz interior que confia na vontade do Pai. Ela tinha essa fé. Segundo, que ela teve fé em Jesus. Quando ela soube que Jesus estava curando, ela se levantou e foi atrás do Cristo. Ela não ficou esperando Jesus vir até ela. Ela foi até Jesus. Ela foi buscar a solução. E terceiro, ela teve fé nela. Mesmo sangrando, ela foi até onde Jesus estava. Ela não se deixou abater pelas dores. Ela não se deixou abater pela melancolia, pela tristeza, pelo conformismo de achar que aquela era a situação e não tinha mais nada a fazer. Ela tinha fé nela que ela dava conta de chegar até Jesus. Ela uniu esses 3 e ela conseguiu a transformação na vida dela. Para aquele problema que ela passava, ela conseguiu. Então hoje, meus irmãos, nós aprendemos que um simples gesto, como o da mulher que foi ao encontro de Jesus e lhe tocou as vestes, nós aprendemos que esses simples gestos a ter fé em Deus e também a ter fé em nós. Não nos entreguemos ao medo de achar que não damos conta, a paralisia da alma de nos conformar com as provas e expiações que nos chegam. Não nos deixemos abater interiormente pelas dificuldades. Tenhamos fé em Deus, que é um Pai que sabe como educar a cada filho e o que é melhor para cada um de nós. E também vamos ter fé em nós, confiança em nós, que temos também qualidades, temos potencialidades e temos força para superar as limitações da alma. Bom, meus amados irmãos, que essa mensagem de hoje fique em nosso coração. Uma mensagem que foi inspirada, meus irmãos, no nosso capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2. E é também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Desejo a todos um excelente domingo, domingo de muita paz e de muita fé, meus irmãos. Essa fé em Deus e também essa fé em nós. Que assim seja.